Aquela noite mudaria para sempre o significado da palavra conhecimento dentro daquelas paredes douradas. Mas naquele instante, enquanto taças de cristal tilintavam sob lustres de 700 pingentes e um pergaminho de 4 séculos dormia sob vidro blindado, ninguém, nem mesmo Benedita, imaginava que a história mais antiga do salão estava prestes a se levantar da cozinha e caminhar até o centro da sala. O Palacete Visconde de Itaparica respirava opulência por cada poro. O piso de mármore refletia o dourado do teto como um espelho líquido. O ar cheirava a rosas brancas importadas e a champanhe francês. E uma orquestra de câmara preenchia os cantos com Vivaldi, executado por mãos impecáveis. Foi nesse cenário suntuoso que Benedita Conceição de Almeida, 58 anos, entrou pela porta de serviço, vestindo seu vestido de chita azul marinho e alpargatas gastas de terra vermelha, o mesmo par que usava havia 11 anos, ressolado 3 vezes por seu próprio filho sapateiro. Suas mãos, calejadas de décadas plantando mandioca na comunidade quilombola de Tijuaçu, seguravam a bandeja de salgadinhos com uma firmeza que nada tinha de servil. Ela caminhava devagar, os olhos escuros e atentos varrendo cada detalhe do salão, como quem lê um livro que os outros só folheiam. Alguns garçons trocaram olhares de deboche discreto ao vê-la. A senhora chamada de última hora, cochichou um deles. Um casal de convidados desviou o olhar, incomodado com sua presença fora do papel esperado. Ninguém ali sabia que aquela mulher discreta guardava na memória e nas mãos as 7 línguas que o mundo acadêmico insistia em considerar mortas. No centro do salão, sob luz teatral e vigilância de 2 seguranças armados, repousava a peça que justificava toda aquela festa. Um manuscrito de pergaminho amarelado, coberto de símbolos que historiadores de 3 continentes já haviam tentado e fracassado decifrar. O dono da relíquia, Sheikh Khalid Al-Mansur, 47 anos, herdeiro de uma fortuna de petróleo avaliada em 3 bilhões de dólares, ocupava o centro das atenções como quem nasceu para isso. Vestia um terno sob medida bordado a fio de ouro, um relógio de 180 mil dólares que capturava a luz a cada gesto e exibia o sorriso de quem nunca precisou pedir licença para nada na vida. Khalid crescera cercado de palácios e tutores particulares, mas por trás da arrogância refinada escondia uma insegurança antiga, o pavor secreto de ser visto, por trás de toda a riqueza herdada, como um homem que nunca construiu nada com as próprias mãos. Compensava isso comprando relíquias que ninguém mais conseguia possuir e humilhando quem ele julgava inferior, como se o desprezo alheio fosse combustível para sua própria certeza de grandeza. Colegas de negócios o descreviam como brilhante, mas cruel com quem não pode revidar. Empregados sussurravam sobre demissões feitas por capricho, nunca por justiça. Naquela noite, cercado de historiadores da USP, da Sorbonne e de Oxford, todos que já haviam se debruçado sobre aquele manuscrito e voltado de mãos vazias, Khalid repetia, taça em punho, que neste país ninguém tem cultura para entender relíquias como esta. Os convidados riam, nervosos, sem saber se a piada era deles também. Benedita, por sua vez, vinha de outro lugar do mundo, não geograficamente, mas na forma como olhava para as coisas. Filha e neta de mulheres que teceram histórias em voz baixa para que não se perdessem, ela havia decidido ainda jovem que o silêncio imposto não seria seu destino. Autodidata desde os 14 anos, aprendera árabe antigo, lendo cartas que um antigo missionário deixara na igreja da comunidade, e as línguas ancestrais africanas, ouvindo os mais velhos, guardando cada palavra como quem guarda ouro. Sua segurança não vinha de diploma nenhum, vinha de décadas, decifrando o que instituições inteiras declaravam indecifrável. Nada ali precisava impressioná-la. Ela já havia decifrado coisas mais difíceis que aquele salão. Foi quando, servindo a última fileira de convidados, seus olhos pousaram sobre o vidro blindado. Parou.
3 segundos de silêncio interno enquanto seus olhos percorriam os símbolos entrelaçados. E então, quase sem perceber que falava alto, murmurou: "Isso não é árabe puro, é ajami, escrito por um alfabetizador da costa da Mina." O comentário pousou no salão como uma pedra em água parada. Khalid se virou devagar, como um predador que acabara de ouvir um ruído inesperado na savana. "O que você disse?" perguntou a voz cortante de escárnio. Benedita não baixou os olhos. "Disse que este manuscrito não é em árabe clássico. É ajami árabe adaptado para escrever línguas africanas." Um riso seco escapou da garganta de Khalid, e ele bateu a taça na mesa com estrondo, chamando a atenção geral. "Ouçam isso! A cozinheira agora é linguista." A plateia se formou rapidamente. O professor Ubirajara Freitas, da USP, ajeitou os óculos com desdém e comentou, alto o suficiente para todos ouvirem, que ela deve ter escutado essa palavra em algum documentário de domingo. A curadora francesa Marielle Dubois riu atrás da mão enluvada. Um casal de investidores trocou olhares de deboche. Apenas um jovem estagiário do museu, encostado na parede, sentiu o rosto esquentar de vergonha, mas não disse nada. "Essa preta nem sabe ler o próprio nome, quanto mais este manuscrito de 400 anos", disparou Khalid, saboreando cada palavra como quem prova um vinho raro. Risos nervosos ecoaram pela sala. Benedita colocou a bandeja sobre a mesa mais próxima, devagar, sem pressa, um gesto que qualquer pessoa atenta reconheceria como o oposto de recuo. Um cheiro de terra molhada, vindo de algum vaso de planta próximo, atravessou o ar e transportou Benedita por um instante para outro tempo. Tinha 7 anos quando viu sua avó Ismênia sentada à luz de candeeiro, traçando símbolos numa folha de caderno com um carvão apontado. "Isso aqui é a letra do nosso povo, minha filha, escondida, mas nunca morta." As mãos de Ismênia sangravam todas as quintas-feiras, cortadas pelas folhas ásperas da mandioca que colhiam para vender na feira, mas à noite, aquelas mesmas mãos feridas desenhavam símbolos com uma delicadeza que contradizia toda a dureza do dia. Benedita cresceu entre a fome que apertava e as histórias que alimentavam algo que a fome não alcançava. Aos 12 anos, já decifrava bilhetes antigos, guardados havia gerações, numa caixa de lata enferrujada. Aos 20, começou a escrever para instituições europeias, oferecendo traduções, e recebeu, ano após ano, a mesma resposta educada e definitiva: "Lamentamos, mas exigimos formação acadêmica comprovada." Ela então fez o que sempre fizera. Continuou aprendendo sozinha, sem crédito, sem salário, traduzindo manuscritos para museus que nunca colocaram seu nome em nenhuma placa. Apenas pagavam, em dinheiro vivo e discrição, por um trabalho que precisavam, mas não queriam admitir de onde vinha. O momento de decisão chegou quando ela tinha 23 anos, e um curador em Lisboa recusou-se a apertar sua mão depois de confirmar que sua tradução estava correta. Foi ali, sentindo o próprio orgulho pulverizar-se em silêncio, que Benedita jurou a si mesma: nunca mais pediria licença para saber o que sabia. Trabalharia na sombra se precisasse, mas jamais se ajoelharia diante de ninguém apenas para ser ouvida. De volta ao presente, o eco daquela jovem que jurou nunca mais se curvar atravessou seu rosto como uma sombra breve e desapareceu, deixando apenas a calma que sempre confundira os arrogantes. "Muito bem, já que a senhora doutora sabe tanto", disse Khalid, os olhos brilhando de crueldade divertida. "Proponho uma aposta." Ergueu a voz, chamando ainda mais gente. Um grupo de fotógrafos se aproximou, farejando escândalo. "Se você conseguir traduzir a primeira linha deste manuscrito diante de todos aqui, eu dou $1 milhão para qualquer causa que escolher." Pausa teatral, sorriso afiado. "Mas se falhar, e vai falhar, quero que se ajoelhe, bem aqui, e peça desculpas por perder o tempo de pessoas importantes." Um silêncio abafado, quase sufocante, comprimiu o salão. "Aceito", disse Benedita sem hesitar.
sem tremor na voz. Khalid bateu palmas, satisfeito, como quem já viu o final do filme. Não percebeu ninguém, percebeu o brilho que passou pelos olhos de Benedita. Não medo, mas o reconhecimento sereno de quem espera, há décadas, exatamente por este palco. Ela se aproximou do vidro blindado. Pediu, com educação gélida, que o abrissem. Os seguranças hesitaram, olharam para Khalid, que assentiu com desdém divertido. Deixem a mulher se humilhar em paz. O vidro deslizou. Benedita ergueu as mãos calejadas sobre o pergaminho amarelado, sentindo sob os dedos a textura áspera e antiga do papel. O peso de séculos concentrado naquela superfície fina como pele seca. Seus olhos correram pelas primeiras linhas. O professor Ubirajara riu, nervoso. Ela nem sabe segurar o documento direito. Mas a curadora Marielle, mais atenta, notou algo. Benedita não estava fingindo. Seus lábios se moviam, silenciosos, decifrando. E o silêncio da sala, antes cheio de zombaria, começou a se transformar em outra coisa, mais denso, mais incerto. Eu, Mandeca Nu, escrivão do rei, registro aqui a genealogia dos homens livres capturados em 1822, para que seus netos um dia soubessem seus nomes verdadeiros. A voz de Benedita saiu firme, cadenciada, cada palavra pronunciada como quem já a havia dito 1000 vezes em sonho. Um silêncio gelado, cortante, tomou conta do salão inteiro. O professor de Oxford, Nigel Ashworth, empalideceu visivelmente, as mãos tremendo enquanto folheava suas próprias anotações acumuladas ao longo de anos de estudo frustrado. É exatamente isso, sussurrou, a voz embargada. É exatamente a tradução que buscávamos há 8 anos. Khalid tentou rir, mas o som saiu quebrado, sem convicção. Isso não prova nada. Pode ser coincidência, pode ter decorado alguma coisa. Sua voz, antes cortante como lâmina, agora vacilava, perdendo o fio. A plateia começou a se dividir silenciosamente. Alguns funcionários do museu trocaram olhares, sempre desconfiaram de que aquela cozinheira contratada tinha algo diferente. O estagiário encostado na parede sentiu o peito se abrir de alívio e vergonha ao mesmo tempo, lembrando de quantas vezes ficara calado diante de comentários parecidos. Já os investidores mais próximos de Khalid calculavam silenciosamente o quanto aquilo custaria à reputação do evento que patrocinavam. Foi então que uma mulher atravessou o salão em passos rápidos, o salto ecoando como tiros contra o mármore. Benedita, não acredito que é você. Era a doutora Yara Bittencourt, diretora do Instituto de Estudos Afro-Brasileiros, abraçando-a com uma emoção que surpreendeu a todos os presentes. Virou-se para Khalid, os olhos acesos. Você não faz a menor ideia de quem está na sua frente. Benedita é consultora anônima, autodidata em 7 línguas ancestrais africanas e árabes antigas. Ela já decifrou, sem nunca assinar seu próprio nome, 12 manuscritos para museus da Europa nos últimos 20 anos, porque nenhuma instituição jamais aceitou contratá-la oficialmente. Uma senhora sem diploma, diziam. Cada testemunha processou aquilo à sua maneira. O professor Ubirajara sentiu o rosto arder, a garganta seca, incapaz de sustentar o olhar de ninguém. Marielle Dubois levou a mão à boca, o riso de minutos atrás transformado em vergonha silenciosa. O estagiário, pela primeira vez naquela noite, sorriu um sorriso de quem finalmente vê a justiça se mover. E Khalid, ainda tentando recuperar o controle, disse, a voz já sem a mesma firmeza. Isso ainda não muda nossa aposta. 1 milhão é 1 milhão. Eu cumpro, mas isso não muda quem ela é. Tem mais uma coisa, disse a doutora Yara, e a sala inteira pareceu prender a respiração. Naquele instante, um homem de terno cinza discreto entrou pela porta principal, acompanhado por um assistente carregando uma pasta de couro. Era o Dr. Amadeu Rocha, historiador responsável pela curadoria de proveniência do museu, chamado às pressas horas antes. Khalid o reconheceu, e por um segundo seus olhos brilharam com esperança. Talvez ali estivesse o resgate,
A autoridade que colocaria a cozinheira de volta em seu lugar. Mas o doutor Amadeu, ao entrar, caminhou direto até Benedita, curvando ligeiramente a cabeça em respeito, ignorando completamente o sheik. Um silêncio absoluto, quase físico, comprimiu o salão inteiro. Passamos a tarde inteira analisando os registros de proveniência deste manuscrito, disse o doutor Amadeu, abrindo a pasta de couro, com as mãos levemente trêmulas, de quem sabe estar prestes a detonar algo irreversível. O documento foi retirado de Salvador da Bahia em 1847, vendido ilegalmente para um colecionador europeu. E o escrivão que o redigiu, Mandeca Nu, fez uma pausa, olhando diretamente para Benedita. Era seu tataravô direto. Confirmamos pelos registros genealógicos cruzados com os arquivos da própria comunidade de Tijuaçu. O ar pareceu se esvair da sala inteira de uma só vez. Este manuscrito, continuou o doutor Amadeu, a voz agora mais grave, é a árvore genealógica da própria família de Benedita, roubado há quase 2 séculos e revendido no mercado negro de antiguidades europeu. Pausa. Provavelmente pela família do próprio Sheikh Al-Mansur, cujos ancestrais comerciantes documentaram aquisições na mesma região e período. Khalid empalideceu de um branco quase transparente. Suas mãos, antes tão seguras segurando a taça de champanhe, começaram a suar sobre o tecido nobre do terno. Ele recuou um passo e tropeçou na própria cadeira dourada, agarrando-se à mesa para não cair, o relógio de $180 mil batendo contra o mármore com um som ridiculamente pequeno diante do tamanho do que acabara de desabar. Isso precisa ser verificado com mais cuidado, gaguejou ele, a voz que antes cortava como lâmina, agora tremendo, feito vidro prestes a se estilhaçar. Documentos antigos podem ter interpretações diferentes. Cada palavra que saía de sua boca parecia afundá-lo ainda mais, como um homem se debatendo em areia movediça que ele mesmo cavara. Um dos investidores que o acompanhavam deu um passo discreto para trás, distanciando-se fisicamente, como se a humilhação fosse contagiosa. Por dentro, Khalid sentia algo que não sentia desde criança. O chão de verdade desaparecendo sob os pés. Toda sua vida fora construída sobre a certeza inabalável de que dinheiro comprava não apenas objetos, mas também razão, respeito, verdade. E ali, diante de uma mulher de alpargatas gastas, essa certeza rachava como cristal sob martelo. Por um instante, breve, quase invisível, algo humano atravessou seus olhos. Não arrependimento ainda, mas o primeiro sopro gelado do medo genuíno. Benedita tinha naquele momento todo o poder do mundo em suas mãos. Poderia destruir Khalid com uma única frase, expor cada detalhe daquela humilhação para os fotógrafos que já disparavam flashes sem parar. A plateia inteira aguardava em suspenso, temendo e talvez desejando o golpe final. Ela fez uma pausa longa, deliberada. Olhou para o manuscrito, depois para as próprias mãos calejadas, depois, finalmente, para Khalid. Sheikh Khalid, disse, a voz serena, sem raiva, sem triunfo vazio. Você vai doar $1 milhão como prometeu, mas não para mim. Respirou fundo. Vai financiar a construção de uma escola de línguas ancestrais na minha comunidade, em Tijuaçu, e vai devolver este manuscrito à minha família, formalmente, com toda a documentação de proveniência assinada. Khalid aceitou entre lágrimas contidas que nem ele mesmo esperava sentir, murmurando um sim que soou mais humano do que qualquer discurso que já fizera em sua vida inteira. A doutora Yara, que sempre acreditara no talento invisível de Benedita, foi nomeada curadora permanente do Instituto de Estudos Afro-Brasileiros em sua homenagem, com uma ala inteira dedicada à preservação de manuscritos africanos repatriados. Mas Benedita não parou ali. Nas semanas seguintes, recusou-se a guardar a vitória apenas para si.
reuniu-se com o Dr. Amadeu e com representantes de 3 universidades para criar um protocolo formal de identificação e devolução de manuscritos africanos roubados durante o período colonial, um documento que, meses depois, seria adotado por museus em 4 países. 6 meses após aquela noite, a escola Mandé Canu de Línguas Ancestrais abriu suas portas em Tijuaçu, construída com $1 milhão prometido e ampliada com doações que passaram a chegar de instituições ao redor do mundo, sensibilizadas pela história que correu os continentes. Benedita tornou-se sua diretora fundadora, ensinando crianças quilombolas a lerem os mesmos símbolos que seu tataravô Mandé Canu escrevera há quase 2 séculos, sob condições que a história tentara apagar. Khalid, transformado por aquela noite de forma que ele próprio jamais imaginaria, tornou-se financiador permanente de projetos de repatriação de manuscritos africanos roubados durante o colonialismo, viajando pessoalmente a comunidades como Tijuaçu para aprender, não para ensinar, pela primeira vez em sua vida. 1 ano depois, numa tarde quente, uma menina de 9 anos, neta de uma das primeiras alunas da escola, decifrou sozinha, pela primeira vez, um trecho inteiro de um manuscrito ancestral guardado havia gerações na comunidade. Correu até Benedita, os olhos brilhando de uma certeza que nenhuma humilhação jamais conseguiria arrancar dela. Benedita sorriu, calçada nas mesmas alpargatas gastas de sempre, e disse as palavras que se tornariam o lema gravado na entrada da escola. Guardo estas sandálias para lembrar que o conhecimento nunca usou sapato caro para chegar longe. Os verdadeiros vencedores não são os que chegam ao topo, são os que mudam o que significa estar lá.